2, verso 12. Salmo 2, verso 12. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Podeis vos assentar. Há uma semana o Senhor fala aos meus ouvidos: beijai o filho para que não pereça. Mas esse é um salmo de difícil compreensão, porque é um salmo que fala sobre a vinda de Jesus, é um salmo que tipifica a vinda de Jesus, ele é cheio de simbologias. E eu falava assim, mas essa palavra é muito difícil. O Senhor só falava comigo: beijai o filho para que não se irrite. E confesso que ao final da tarde de hoje, eu não estava passando bem, não estou passando bem desde ontem. E veio à minha cabeça assim, engraçado, voltar e estar lá no galinheiro, não estar preocupado com a palavra, porque nós damos muita ênfase em estudar a palavra, mesmo que a gente pegue todos os dias, toda vez que já prega a palavra, tem-se por capricho ao Senhor, de ir lá, separar um tempo, estudar, não, vou dar aquela palavra, não. Isso é uma coisa relaxadamente, no meu entender, de voltar aí. Eu voltei mexendo com o galinheiro, não vi ele estudando, não vi nada. Eu me lembrei que para você, semana passada foi ele, e essa semana era eu. E eu preocupada com voltar aí, eu falei: Senhor, ele disse: beijai o filho para que não se irrite. E eu comecei a procurar. Fui ao dicionário procurar sobre o que era beijar. Me deitei e fiquei ouvindo o Senhor. O que ele queria falar com esse versículo em particular para nós hoje, como Igreja do Senhor aqui neste local. O Senhor começou a me mostrar que quando ele dizia beijar filho, seria uma forma de um relacionamento íntimo. E o interessante é que no nosso país nós temos por hábito beijar as pessoas, né? Tem estado que é 2 beijinhos, outros que é 3 beijinhos, outro é 1 beijinho, não é assim? A gente não beija a face da pessoa, te joga o beijo. Não é assim? As meninas até brincam, as mais novas patriciam, assim, nem encosta para não estragar a maquiagem. E o Senhor me levou aos cristãos em que eles tinham por hábito ósculo santo, que era o beijo santo. E o Senhor vem me mostrando o seguinte: quando você tem saudade de uma pessoa, quando a pessoa chega, você quer beijar essa pessoa, abraçar, beijar, mas você pega o rosto da pessoa com aquela vontade, beija mesmo, não é assim? Aquele amigo que você está sem ver há muito tempo, ou aquele parente, um bebê. Quase que impossível a gente não pegar um bebê e não beijar, não é? Às vezes, a minha família é muito beijoqueira, quando eu pego um bebê assim de alguém estranho, eu tenho até medo de beijar, e a pessoa fala: não beija não. Aí, o Senhor falava sobre essa intimidade de beijar. Beijar com o ósculo santo. E eu procurei no dicionário sobre beijar. O dicionário fala que beijar é uma coisa de leve, é um toque dos lábios de leve, em qualquer parte do corpo de outra pessoa. A gente, quando fala em beijo, a gente imagina já um beijo na boca, um beijo de língua. Não, eu disse isso, um beijo. E eu fiquei pensando assim: como beijar o filho para que ele não se irrite? Esse salmo é um dos mais velhos do livro de Salmos. Há partes dele que ainda são escritas em aramaico. E eu fui estudar sobre isso. Quando se fala do grego para o português, não é traduzido como a gente traduz do inglês para o português. A gente fala milk, aqui é leite. Não. O grego, ele tem palavras que elas são um termo, que elas são uma determinada circunstância. Não é só... É como os índios. Os índios, eles, uma palavra, eles querem dizer muito mais que uma situação, né? E esse beijar significa achegar-se, santificar-se. E aí eu comecei a entender. Bem antes de Jesus vir,
bem antes de Jesus, o salmista já falava: beijai o filho para que não se irrite, para que a ira dele não venha sobre nós. E fiquei eu imaginando na ira do Senhor. Nosso país hoje está numa situação, qual diferença faz o político que for lá para frente? A gente tem visto reportagens de coisas tão horríveis. Não só no nosso país, não. Há países que as pessoas estão fugindo, jogando bebês, lançando bebês para que alguém pegue lá na frente. Países que tem dinheiro onde não tem comida. O filho está irritado. Porque, na verdade, o filho não está sendo beijado. O filho que eu digo é o filho de Jesus Cristo. E eu tenho visto, dentre nós, quantas vezes a gente tem deixado de beijar, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando eu toco na minha mão assim, de leve uma na outra, eu sinto, nas duas mãos que elas estão se esbarrando. Se eu tocar mais de força, eu sinto mais de força. Se eu esfregar, vai machucar. E relacionamento é isso. Se eu me relacionar com alguém, provavelmente eu vou me machucar. Provavelmente as arestas do meu corpo, com as arestas dessa pessoa, provavelmente se a gente está esfregando o braço uma na outra, um cabelinho vai ser infeccionado. Relacionamento traz dor. Até um relacionamento com Jesus Cristo. Por quê? Porque é um relacionamento espiritual. Nós somos cheios da carne. Jesus fala: anda por esse caminho assim, assim. Ah, mas aquele caminho ele é tão bonito. Não, mas eu estou mandando andar por esse. Ah, mas claro que eu vou fazer. Eu vou andar no outro caminho, vou chegar lá no meio. Descobri que aquele caminho estava errado, era cheio de pedras. Aquela coisa que era bonita eram as rosas e eu só peguei nos espinhos para poder voltar e tentar andar um caminho estreito. Nós temos nos relacionado pouquíssimo com o Filho. Relação mesmo, de relar, de nos atritar. Que Ele fala, que Ele fale dentro do meu coração, que sejam as vontades dEle e não as minhas. Como é difícil. Como é difícil. Como é bem mais fácil a gente avaliar. Fulano podia estar aqui, ciclano podia estar ali. Mas e eu? Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo contaminado com a santidade do Filho? Eu estou sendo contaminado com a santidade de Jesus Cristo? Porque se eu estiver sendo contaminado com a santidade de Jesus Cristo, obviamente eu vou contaminar as outras pessoas com a santidade de Jesus Cristo. Mas quando eu sou contaminado com o inimigo, obviamente eu vou contaminar as outras pessoas com o inimigo. Um colega de ministério falou comigo assim: Rosana, uma hora a gente vê que só muda os nomes, os demônios são os mesmos. Podia ter a classificação de nome que a gente saberia. E realmente, quantas vezes alguém sai daqui, ela tem característica tal, tal, tal. Aí chega alguém com característica tal, 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 que você fala, se lembra fulano. Às vezes não lembra em nada. Uma é loura, do olho azul e a outra é negra. Mas são aquilo que ela contaminava. As características que ela tinha. Era contaminada com aquele nível de demônios. E veio como a outra que saiu também era contaminada com aquele nível de demônios. Nós temos que beijar, sim, o Filho, para que ele não se irrite. Para que a ira dele não caia sobre nós. Gente, pensa na vida que tivemos outrora. Nós passávamos fome de vida, não era fome de comida, eu costumo dizer, fome de comida é fácil. Comida, você para na porta de um restaurante, você pede alguém. É fácil, as pessoas têm comida no nosso país. Mas e vida? Existem pessoas que têm chegado aqui e falado: pastora, o pessoal da abordagem de rua chegava lá, dava todinho, quente, dava isso, dava aquilo outro. A menina que saiu falou: pastora, ainda era tampado. Ela ainda fez a questão. Ela falou assim: eu fiquei muito admirada porque era com tampa o todinho. Era um negócio muito higiênico. Mas não dava uma palavra de vida. Não chamava para Jesus. Existem pessoas que estão lá na rua perdidas, implorando
Para que alguém vá lá falar de Jesus, não é que leve comida não, não é que leve cobertor não. E as pessoas que vão lá fazer abordagem de rua, levam o alimento físico. Sabe por causa de quê? Eu vou lá depois manifesta. Eu vou lá depois minha vida vira ao contrário. E você espera o quê? Se você vai numa boca de fumo, se você vai falar de Jesus ou levar o alimento para alguém que está lá com um relacionamento estreito com o diabo, que ela pregue, não há a menor condição. Se você se dispõe a fazer isso, você vai na certeza de que vai acontecer alguma coisa. Ouço pessoas falando assim, fiquei maravilhada. Cheguei lá, um deles virou e falou assim, canta aquele hino tal assim, assado. E sabia o hino todo, eu fiquei maravilhada. Ele ficou maravilhada, irmão. Como fiquei maravilhada? É horrível, é triste isso. Saber que aquela pessoa já está desviada do caminho do Senhor, não está se relacionando com o Senhor, não está contaminando com o Senhor, está contaminando de um relacionamento diabólico. Pede ainda para cantar um louvor. Como assim? Está tirando música? É igual quando a gente vai no restaurante, escreve no papelzinho, né? Pede tal música, pede tal música. Não. Deveria haver um trabalho para... Nossa, cheguei lá, tinha alguém que falava versículos, mas com uma desenvoltura pior. O demônio conhece cada vírgula dessa Bíblia que está aqui. Ele viveu tudo que está aqui e ele viu ser escrita e viu ser impressa. Tá? Resolve o quê? O futuro dele está traçado. Existem pessoas que têm capacidade de decorar. Decora com uma facilidade facílima. Tem esforço nenhum para aquilo. Então, se ela sabe tudo aquilo e não vive aquilo, não se contaminou, não beijou o filho. O filho ainda pode se irritar. O que significa beijar o filho para que ele não se irrite? Eu ter uma intimidade especial com o Senhor. Eu querer me relacionar. Eu falar assim, eu estou doendo. Mas eu quero assim. Eu preciso que seja assim. Uma pastora me ligou essa semana falando que foi a um congresso. Chegou lá na sexta-feira, no sábado, ligou, Maria, pelo amor de Deus, me tira daqui que eu não aguento mais apanhar. E ela disse bem assim, todo mundo se divertindo, o lugar ali, tirando fotos da piscina. Ela falou, ou eu estava no congresso ou chorando. Só fui lá apanhar, mais nada. Só apanhar, apanhei de Deus. Eu falei com ela, por isso que quando você me falou que eu nem liguei, que quando eu fui a mesma coisa. Ela era a pior pessoa daquele local? Claro que não. Ela é a pessoa que queria relacionamento com Deus. Ela não foi lá para tirar foto perto da piscina, ela não foi lá para... Ela podia participar daquilo, mas ela precisava tanto de um contato com Deus que durante todo o tempo tanto fazia para ela se tinha um colchão, se não tinha para ela se deitar, porque ela estava ali se relacionando com Deus. Por que ela foi mais corrigida que as outras pessoas? Deixou-se ser mais corrigida do que a outra pessoa. Quantas vezes a gente fala bem assim, eu finjo que não é comigo. A gente faz isso com o próprio Deus. Eu finjo que não é comigo. Deus está falando, olha filho, esse pecado assim, assim, assim. E eu finjo que não é comigo, eu não quero mudar. Só que quando a ira do Senhor vem sobre a gente, como é que é? Esses tempos eu recebi um telefonema de alguém dizendo bem assim, está tudo dando errado na minha vida e eu tenho andado na presença do Senhor. Essa pessoa canta muito bem, essa pessoa prega muito bem. Eu falei, sim. Quantos anos que você tem semeado mal? Como assim? Eu te falei. A gente planta, essas árvores que estão aqui, elas não foram plantadas a semana passada. Talvez tenham 20 anos ou mais até. Hoje elas dão frutos. Só que, se o seu Zé plantou aquele pé de jaca, eu posso orar ali debaixo daquele pé de jaca quanto eu quiser, que não vai ser uma maçã não, vai nascer jaca. Então, se você plantou mal lá atrás, você
você começar a plantar coisas boas. E se você não plantar, não vai colher nunca. Ah, mas agora eu estou na presença. Agora você está na presença do Senhor. Se relacionou até cansar com o diabo. E aí chegou na presença do Senhor, já quer colher. Do nosso país, do nosso estado principalmente, é praticamente impossível você falar que você não ouviu falar de Jesus. Nós temos pessoas aqui dentro que nasceram, cresceram dentro do terreiro de macumba, mas ouviu falar de Jesus. Então a gente tem a escolha. A gente sabe quem é Jesus. Escolhe seguir ou não porque quer. Porque deixa que a carne seja mais forte do que o espírito. Tem uma piadinha que diz assim, eu peco porque a carne é fraca. E uma resposta que diz assim, quem te diz que pecado é vitamina? Né? Realmente, o pecado, para a carne, ele só maltrata. Todo e qualquer tipo de pecado que você tem na sua carne, você sofre doenças por ele. As doenças sexualmente transmissíveis, doenças no corpo, geralmente é fruto do pecado. Seja lá qual for, não estou falando só de drogadição, não. De todo qualquer tipo de pecado. Ele tem uma consequência física, emocional e espiritual. Mas no físico é que dói mais. E o Senhor deixa nessa palavra isso. Beijai o filho. Consagrai o filho. No dicionário tem uma parte que diz beijar é tocar o chão. É como se fosse prostrar. Na verdade, nós deveríamos beijar os pés do Senhor. Bastaria para nós estar debaixo dos pés do Senhor. Não é um local merecido para nós nem estar debaixo dos pés do Senhor. Nós não merecemos nada do Senhor. Aprove a Ele nos amar. É Ele que nos ama, Ele que nos escolhe, Ele que olha lá naquela buraca que a gente estava e nos tira de lá. Quando o Senhor quer, Ele move, Ele faz acontecer. Nós temos orado para as pessoas que estão lá fora, para que o Senhor coloque alguém para falar com elas de Jesus, para que o Senhor faça com que elas procurem o caminho do Senhor. E o Senhor tem feito isso. O Senhor manda uma pessoa, a pessoa que chegou hoje, 3 pessoas totalmente diferentes, mas nem se conhecem, me procuraram. Ela precisa de ajuda. Quem fez isso? Foram os homens? Foram essas pessoas? Não, é o próprio Deus. O próprio Deus respondendo às nossas orações quando nós beijamos o Senhor. Quando nós vamos a Ele com ósculos santos. Uma maneira de ósculo santo, essas são as nossas orações. Quando a gente pede não a favor dos meus desejos próprios, mas a favor de outro. A favor de alguém que não está tendo a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Beijar o filho para que não se irrite. Às vezes eu penso, como deve ser duro. É um desviado, glória a Deus, eu nunca me desviei. Mas saber que determinadas coisas estão acontecendo em sua vida porque você saiu dos caminhos do Senhor. Como deve ser horrível, porque eu ouço pessoas falando, eu sei que isso aconteceu por causa disso. Eu conheci uma pessoa, ela me disse o seguinte, que um dia uma pessoa deu 3, não me lembro a quantidade, um monte de substância na mão dela e disse bem assim, usa e distribui, mas fala assim com a pessoa, só te dou se você falar, eu odeio Deus e amo Satanás. Ela olhou a mão cheia de tufo. Quer? Fala assim, eu odeio Deus e amo Satanás. Ela falou que ninguém rejeitou. E essa pessoa desviada. Ela disse, eu me sinto tão mal, eu me senti tão ridícula, porque eu neguei ao Senhor, ela falou que não me lembro nem quem era a pessoa, e ela falou que aquilo deu uma onda horrível nela e tudo, e ela pensou, caramba, além de eu pecar, ainda mandei um monte de pecado. Ela falou, pastora, ninguém teve coragem de falar, eu, hein? Não, por uma hora. O diabo, ele nos usa assim. Mas quando é com o Senhor, eu tenho todas as dificuldades do mundo. É muito difícil seguir ao Senhor. O que é fácil seguir a Satanás?
se ele só me faz mal, se ele me deixa cheio de sequelas, se ele me deixa cheio de depressão, cheio de mau ânimo, cheio de coisas ruins. Hoje eu quero convidar você a beijar o filho, a ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, a enamorar Jesus Cristo, a paquerar Jesus Cristo, a ter um caso de amor, um primeiro amor que nunca passe para o segundo amor, ou que nunca entre no cotidiano, ou que nunca entre na rotina. Cada vez que eu acordo, eu descubro Deus novamente. E me apaixono perdidamente por Ele. Eu costumo dizer que Deus é esse. Que Deus é esse. Às vezes eu falo com Deus, ou nem falo, eu penso alguma coisa assim, tão boba. Vontade de comer isso assim, como já me aconteceu. Cheguei um dia para comer uma sopa. Tinha uma menina que ela gostava de fazer caldo à noite. Eu falei com ela, cheguei a sentir o gosto de carne de sol. Ela falou, espiritual, né? Eu falei, não, para ser mais exata, de carne seca. Ela falou, espiritual. Eu falei, para ser mais exata, carne de sol. Ela riu. Aí, eu tinha o dinheiro, eu só pensei naquilo na outra hora. No outro dia, os irmãos chegaram, da Igreja Batista de Taparica, e trouxeram, e a irmã falou assim, eu trouxe um presente, pastora, para você. Quando eu olhei, a menina olhou e começou a chorar. O que foi? Era carne de sol. Ela começou a chorar descontroladamente, o pessoal comeu assim, o que aconteceu? A pastora ontem falou, estou sentindo gosto de carne seca nessa comida. Para ser exata, carne de sol. Aí, o casal que veio falou bem assim, nós compramos isso a semana passada. Nós fomos à Bahia, nós passamos na feira, Deus falou bem assim, compra essa carne de sol para a pastora Rosana, porque ela vai querer. Eu não tinha tido nem a vontade, e Deus já tinha providenciado. Gente, eu não preciso comer carne de sol. Isso é mimo de Deus. Isso é Deus falando, eu estou com você nas mesmas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Isso realmente é beijar o filho, a ponto de ter uma intimidade tão grande que ele sabe que eu vou desejar daqui a um tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu olho e me encanto e maravilho cada vez que eu olho para Deus. Às vezes eu vou pedir alguma coisa a Deus e digo, para que eu vou pedir? Ele vai me dar em dobro mesmo, não tem nem a necessidade. Desde o momento que você se coloque no centro da vontade de Deus. Desde o momento que você se coloque beijando o Senhor. Para que Ele não se ire, para que a ira dele não caia sobre a sua vida. Quando eu me converti, o Senhor falou comigo, é a última chance que eu tive. Não sou idiota o suficiente para sair para saber se é. Tem 18 anos, eu nunca me desviei dos pés do Senhor. Já fui para a igreja sem vontade nenhuma, chorando e voltei achando pior ainda. Mas eu falava, Senhor, se eu não for, eu sei que eu sou de dura serviço. Se eu não for, Senhor, semana que vem eu não vou, quando eu vejo eu já estou longe. Eu tenho que ir. Não está bom? Não interessa. Eu estou indo adorar o meu Deus, eu sento no meu particular e adoro meu Deus e venho embora. Eu estou indo, eu preciso congregar, eu preciso adorar a Deus. E assim eu fui. Nós ganhamos um óleo para a unção de Israel e a mirra. Mirra era usada para a unção que cura, a unção que liberta, a unção que modifica. E eu gostaria de chamar aqui à frente as pessoas que querem beijar o filho, que realmente querem ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Gostaria que vocês cantassem